fã de Rocky Balboa, eu assistia os filmes do Rocky para me motivar, para que na segunda-feira eu pudesse começar a treinar. Aí o que eu fazia? No sábado, no domingo, eu assistia Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, A Vingança, Rocky 5, Rocky 6, Rocky 7, Creed 1, Creed 2 e Creed 3. É muita série de Rocky. Isso daí tudo para quê, queridos irmãos? Para nós sermos motivados dia após dia. Mas uma das coisas que eu descobri é que, infelizmente, somente assistindo os filmes do Rocky Balboa, de nada adiantava na minha vida de treino, queridos irmãos, porque eu começava na segunda-feira naquele pique. Eu assistia os treinos do Rocky Balboa, aquela música tocando, e eu ia motivado para a academia, eu ia treinar, eu ia feliz, aí eu pegava a minha luva de boxe, eu ia lá treinar boxe, eu ia fazer um monte de coisa, queridos irmãos. Aí na terça-feira, vinha aquela dor na coluna, vinha aquela dor no braço, aquela dor de cabeça, e aí aquela motivação, ela ia se degradando aos poucos, ia baixando aos poucos. Quando chegava na sexta-feira, vocês acham que eu estava no mesmo pique treinando, queridos irmãos? Não, eu já tinha parado na quarta-feira. Isso muitas vezes, queridos, acontece também com a nossa vida espiritual. Por quê? Muitas vezes, coisas acontecem que nos motivam a estarmos bem espiritualmente. Mas outras tantas coisas nos trazem desmotivação para a nossa vida espiritual. Você vem numa vigília, das 9 à meia-noite. Aí começa o pastor aqui, começa o irmão ali, começa a oração ali, aí você fala, eita glória, maravilha, aí você começa a orar, você começa a buscar o Senhor, aí você chora, você se derrama na presença de Deus, você busca o Senhor, aí você fala, nossa, agora ninguém pode me parar. Se Satanás vier na minha frente, eu vou dar um supapo na cara dele e vou falar, sai daqui, Satanás. Porque a gente está motivado, nós estamos fortes. A gente vem no culto aqui de domingo, muitas vezes, aí o que acontece? A gente vai para a nossa casa e fala, eita glória, esse culto foi muito bom, esse culto me trouxe uma motivação extraordinária. Só que aí chega segunda, terça, quarta, nós estamos desmotivados, queridos irmãos, novamente. Isso daí acontece com os irmãos, isso daí também acontece comigo, porque nós somos seres humanos. Porém, queridos irmãos, nós como cristãos, precisamos estar alertas à nossa desmotivação espiritual. Nós precisamos sempre buscar motivação espiritual para as nossas vidas, porque a nossa vida não pode ser uma montanha-russa espiritual, em que um dia eu estou lá na crista da onda, eu estou lá no pico da montanha-russa, e eu falo, eu vou evangelizar o mundo, eu vou evangelizar todo mundo que vier perguntar para mim a respeito de Jesus, eu vou falar dele. E aí no outro dia, a gente está lá embaixo, que a gente não quer nem dar oi para ninguém. Né? Acontecem essas coisas. E aí, queridos, hoje nós vamos ver com a palavra de Deus como que nós podemos vencer a desmotivação espiritual. Como podemos ter uma vida constante no Senhor e como que nós podemos buscar ter uma vida entregue a Deus. Amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias, queridos. Aqui no texto de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. Do versículo 36 até o 46, diz assim a palavra do Senhor. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E, voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade.
E, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém? Queridos irmãos, deixe-me explicar a respeito do que está acontecendo nessa passagem. Os irmãos que conhecem mais a palavra de Deus já sabem o que está acontecendo aqui nessa passagem, que é o quê? Jesus, ele está na sua última oração, antes de ser entregue para os seus inimigos, traído por um dos seus principais discípulos, queridos irmãos, para então que ele pudesse morrer uma morte de cruz e nos libertar dos nossos pecados. Então, imaginem a situação. Imaginem o peso que Jesus Cristo estava carregando neste momento, queridos irmãos. E o que é interessante é que essa mesma passagem, ela é replicada nos dois outros evangelhos sinóticos que nós temos na palavra do Senhor, como também em Marcos e em Lucas. A palavra do Senhor nos mostra que o momento de angústia de Jesus, lá em Lucas, era tão grande que gotas de sangue caíam enquanto ele estava agonizando no seu espírito. Ele orava ainda mais intensamente, ele buscava ainda mais o Senhor. E sabe o que é interessante, queridos irmãos? Que apesar da tristeza de Jesus, apesar da angústia que ele estava sofrendo, porque ele teria que passar pela ira do cálice de Deus, ainda assim ele estava buscando mais de Deus, mais do Espírito, e um anjo o fortalecia. E o que é interessante também é que nas outras passagens nós vamos ver que os discípulos dormiram. E eles dormiram por quê? Por causa de uma tristeza que havia em seus corações. Ou seja, essa tristeza, esse desânimo era algo espiritual. Era uma batalha espiritual na qual eles estavam passando, a qual eles estavam passando. Por quê? Sejamos sinceros, este era o momento de maior luta que eles enfrentariam até aquele momento. Era o momento de maior luta que eles enfrentariam com Jesus Cristo. Pois antes eram somente seguir e ver os milagres de Jesus. Antes era somente seguir e ver as bênçãos de Jesus sendo derramadas sobre a vida das pessoas. E nesses momentos, queridos irmãos, todos desejam estar perto. Todos desejam estar próximos. Se você chamar uma pessoa para fazer um churrasco na sua casa, quantos não vão aparecer? Um monte. Mas se você precisar de alguém para te ajudar quando você estiver doente, só os seus amigos mais próximos aparecerão. Porque nesses momentos de angústia, nesses momentos de batalha, poucas pessoas estão próximas. E os discípulos, eles estavam passando por este momento com Jesus. Mas vejam, queridos irmãos, que eles não estavam preparados para este momento. E o porquê que eles não estavam preparados? Porque nós vemos que eles não estavam com a mesma disposição de Jesus para enfrentar essa batalha. Porque Jesus Cristo, ele sabia que ele iria morrer. Jesus Cristo sabia que seria entregue. Então o que ele foi fazer? Ele foi orar. Ele foi buscar. E aí Jesus vira para os seus discípulos e fala para eles o seguinte: olha, orem e vigiem, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Aí, nessa passagem que nós lemos aqui em Mateus, fala que Jesus tomou uma pequena distância e foi orar. Quando ele retornou, os discípulos estavam lá adorando ao Senhor, cantando: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Tu és aquele que a minha alma esperou? Não, eles estavam o quê? Dormindo. Eles estavam cochilando. Eles estavam desmotivados. Eles estavam desanimados espiritualmente. E a mesma passagem nos diz que por mais 2 vezes Jesus foi e voltou.
foi e voltou. E aí o que vocês acham? Que na segunda vez, quando Jesus foi lá e chamou a atenção deles falando, ó, acorda, ora e vigia, eu vou lá orar, aí eu volto. Vocês acham que eles estavam adorando a Deus? Cantando, o Espírito de Deus está aqui operando em nossos corações. Não. Jesus voltou, eles estavam dormindo. Vira para o irmão do seu lado e fala, não dorme não, hein? Jesus está vendo, hein? Aí Jesus foi uma terceira vez e voltou. Nessa terceira vez que Jesus foi e voltou, eles estavam adorando a Deus, eles estavam lendo a Bíblia, eles estavam cantando, eles estavam jejuando, eles estavam buscando? Não. Eles estavam dormindo. Aí Jesus vira para eles e fala assim, olha, o que precisava ser feito já aconteceu. Vocês perderam o bonde. Vocês perderam o fio da meada. Vocês estão perdidos. Vamos embora que agora eu vou ser entregue. E aí, queridos irmãos, neste momento de dificuldade que Jesus necessitava dos seus discípulos estarem ali apoiando ele, ajudando ele, o que acontece? Eles enfrentam a multidão que vinha até Jesus? Não. Eles fazem o quê? Eles fogem. E o porquê que eles fogem? Porque eles não estavam preparados espiritualmente para aquele momento, e eles também não se prepararam para o momento posterior, que era a entrega de Jesus Cristo. E ao verem que eles não estavam preparados, Satanás bagunçou na vida deles. Viu que eles estavam desmotivados, viu que eles estavam desanimados, e o que aconteceu? Eles fugiram. Eles, até um certo momento, abandonaram a fé. Eles correram. E o porquê que isso aconteceu, queridos irmãos? Porque eles entenderam a motivação espiritual de uma forma errada. E aí, hoje, nós vamos ver que a verdadeira motivação, queridos irmãos, não está no exterior, mas no interior. Vamos repetir comigo? A verdadeira motivação não está no exterior, mas está no interior. E aí nós vamos ver exatamente isso. Porque Jesus, acompanhem comigo aí a palavra do Senhor no versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos repetir? O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E aqui, queridos irmãos, por favor, vamos apagar das nossas mentes aquela desculpa de que, eu estou pecando e eu peco mesmo porque a carne é fraca. Abandona, apaga, deleta da sua mente isso daí. Porque o espírito está pronto. E o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina é isso, queridos irmãos, que se nós tivermos uma vida dependente das coisas carnais, nós nunca estaremos prontos para a vida espiritual. Por isso que a nossa vida precisa ser uma entrega, uma busca do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, porque de nada adianta as coisas que acontecem no nosso exterior, se nós não estivermos buscando o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas no interior. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, queridos irmãos, é que a carne é fraca. E nisso, nós podemos entender o porquê que a igreja muitas vezes não influencia este mundo. Porque a igreja está dependendo das coisas carnais. A igreja está dependendo das coisas carnais. Muitas vezes as pessoas escolhem uma igreja pelo louvor que tem lá. Pelo som, pela música que é legal, pelas luzes, pela parede preta, pela parede branca, pela parede laranja, pela parede rosa. As pessoas vão nas igrejas, muitas vezes, pelos pregadores. Aquele pastor lá fala o que eu tanto quero ouvir. Amém, eu vou lá. Aquele pastor fala que eu vou enriquecer em tantos dias. Eu vou lá.
O que são essas coisas? Coisas carnais. Coisas carnais. E vejam, queridos irmãos, e aprendam a seguinte coisa: não existe nada no nosso exterior que possa nos trazer verdadeira motivação. Sabe por quê? Porque se assim o fosse, os discípulos estariam extremamente motivados. Porque eles estavam diante do Mestre. Eles estavam diante de Jesus. Ou seja, o próprio Deus encarnado vira para eles e fala assim: vigiai e orai. Mas eles estavam motivados? Não. E o porquê que eles não estavam motivados? Porque eles não tinham uma vida espiritual, que é o que nós vamos ver daqui a pouco mais para frente. E aí, queridos irmãos, é isso que eu quero trazer de ensinamento para as nossas mentes, para os nossos corações essa noite. Não existe nada que nós possamos fazer para te motivar espiritualmente. Não existe nada que você possa fazer para te motivar espiritualmente nessa terra. Não existem conferências suficientes, não existem palestras motivacionais suficientes, se você não adotar para você, ou eu não adotar para mim, uma vida de espiritualidade. Porque a carne é fraca. Eu já passei por essa experiência, queridos irmãos, de estar num êxtase, estar numa alegria superabundante e depois não buscar na vida espiritual, na minha casa, aquilo que era necessário, e eu então falhar, eu então me desmotivar. Quantas e quantas vezes eu não fui em shows gospels? Quantas e quantas vezes eu não fui em cultos extraordinários, cultos de festa, culto disso, culto daquilo? E depois eu me desmotivava, porque eu não tinha uma vida espiritual com Deus. A minha animação, a minha motivação estava nas coisas carnais. E é aquilo que eu volto a repetir: não existem coisas suficientes que a igreja possa oferecer que vai competir com este mundo, queridos irmãos. E as igrejas estão perdendo as suas essências, porque elas querem cada vez mais e mais oferecer uma vida de consumismo dentro do evangelho do Senhor, quando na verdade o evangelho não é consumir, mas o evangelho é servir a Deus. O evangelho é renúncia, o evangelho é entrega. Então a gente pode até fazer coisas para atrair pessoas, para chamarmos pessoas, mas se elas não tiverem o seu desejo no seu coração, no interior, de buscarem a Deus, de nada vai adiantar, porque o mundo sempre vai ser mais interessante. Uma pessoa que está com os desejos da carne, você acha que ela vai ter o desejo de estar numa conferência bíblica, ou você acha que ela vai estar interessada em ver o jogo do time dela de futebol numa final de Libertadores? Você pode trazer o cantor que for, você pode trazer a pessoa que for, sempre haverá essa disputa dentro da carne. Por isso, queridos irmãos, que a verdadeira motivação, ela não é e nunca vai ser carnal. Ela não é e nunca vai ser carnal. Não existe nada que eu possa fazer aqui, queridos irmãos, para motivá-los espiritualmente. Porque qualquer motivação que eu trouxer aqui para os irmãos vai durar apenas alguns dias. Apenas alguns dias. A gente pode ligar para o pastor Hernandes Dias Lopes. A gente pode ligar para qualquer pastor que você tiver na sua mente aí, que você fala: esse eu gosto, esse é interessante, esse é maravilhoso, eu quero ouvir a palavra desse homem. Ele virá, a igreja vai encher, mas depois, pouco a pouco, a igreja vai novamente tomar os seus caminhos. Por quê? A motivação que é exterior, ela é momentânea. Vocês se lembram daquilo que eu falei, do filme do Rocky Balboa? Quando eu ia assistir Rocky Balboa, eu pegava um balde de pipoca enorme, colocava manteiga em cima, o meu refrigerante enorme, e aí, queridos irmãos, eu assistia os 6 filmes do Rocky Balboa. Aí o que acontecia? Terminava de ver, eu via todo aquele treinamento maravilhoso. Aí eu ia começar no outro dia, e o que eu tinha me alimentado? Só de coisas ruins.
a motivação para o outro dia era inexistente, porque eu achava que a motivação para eu treinar estava no Rock Balboa. Só que muitas vezes, queridos irmãos, nós fazemos isso também com a nossa vida espiritual. Nós colocamos o peso da nossa vida espiritual nos outros, quando nós precisamos entender que a nossa vida espiritual, a nossa motivação, a nossa vivência, a nossa alegria, a nossa força em Deus precisa estar em nós mesmos. Eu preciso buscar dia a dia no Senhor a minha motivação, porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria. Por isso que a carne é fraca. Queridos, e uma vez que aprendemos que a carne é fraca, nós entendemos também que o Espírito está pronto. Amém? Diz aí a palavra do Senhor. Nós não podemos confiar na carne, mas em contrapartida nós podemos entender que a verdadeira motivação, ela vem do Espírito. Charles Spurgeon, que era um grande pregador da Inglaterra, conhecido como o príncipe dos pregadores, ele disse assim: todo impulso verdadeiro para buscar a Deus é colocado em nós pelo Espírito Santo. Amém? Ou seja, tudo aquilo que nós sentimos de vontade para fazermos para Deus, vem do próprio Espírito Santo de Deus. Ou seja, se você tem vontade de orar, é o Espírito Santo que está trazendo essa vontade para você orar. Se você tem vontade de vir na igreja, é o Espírito Santo que traz essa vontade de você vir para a igreja. Se você tem vontade de vir no culto dos jovens, se você tem vontade de vir no culto de oração, se você tem vontade de estar na reunião das mulheres aqui, é o Espírito Santo que te traz essa motivação. Mas da mesma maneira que o Espírito traz a motivação para as nossas vidas, para uma vida espiritual, queridos irmãos, nós também, em contrapartida, precisamos dar ouvidos a essa voz. John Wesley, um outro grande pregador, ele disse o seguinte, queridos irmãos, que o Espírito, ele nos impulsiona, ele traz essa alegria e esse desejo para as nossas vidas. Ele trabalha em nós tanto o querer quanto o realizar, mas cabe a nós obedecer a sua voz. Então, o Espírito fala aos nossos corações, mas cabe a nós obedecermos a sua voz. Então, se o Espírito está me chamando para mais perto de Deus, eu tenho que ouvir a sua voz, eu tenho que buscar mais do Senhor em minha vida. Porque, queridos irmãos, nós vemos aqui a diferença de uma vida carnal para uma vida espiritual. Nós vemos aqui a diferença de uma vida dos discípulos carnais para os discípulos espirituais. E eu quero que os irmãos acompanhem comigo essa tremenda diferença na vida deles, que aconteceu. Porque, num primeiro momento, eles estavam sendo motivados apenas pela sua carnalidade. Quando nós analisamos os discípulos no momento anterior da crucificação de Jesus e no momento posterior à ressurreição de Jesus e à ascensão de Jesus, nós vemos duas vidas. Uma carnal anterior e uma espiritual posteriormente. Por quê, queridos irmãos? Antes de Jesus ser crucificado, eles seguiam a Jesus por causa dos pães. Eles seguiam a Jesus por causa da multiplicação dos peixes. Eles seguiam a Jesus por causa disso, daquilo, da cura do cego, da cura do paralítico, e porque Jesus seria transformado rei. Eles seguiam a Jesus porque eles acreditavam que Jesus ia ser rei, que ele reinaria. Por isso que nós vemos a passagem da palavra do Senhor nos dizendo o seguinte, queridos irmãos: chegam os discípulos para Jesus e cada um vira para ele e fala assim: Senhor, quando entrares no seu reino, me coloca um à tua esquerda e outro à tua direita. E aí Jesus vira para eles e fala assim: não é assim no meu reino. Se vocês querem estar um à minha esquerda e um à minha direita, vocês terão que servir. E não simplesmente buscarem os seus próprios interesses, porque maior no reino de Deus é aquele que serve. E aí,
queridos irmãos, nós vemos essa diferença, porque antes eles tinham essa vida carnal, posteriormente eles vão ter essa vida espiritual. Antes, eles estavam ali dormindo na presença do Senhor, dormindo na oração, queridos irmãos. E depois nós vemos Jesus Cristo subindo aos céus e os discípulos então entendendo que eles precisavam ter essa vida espiritual. Nós vemos, queridos irmãos, vamos abrir nessas passagens, Atos capítulo 1, versículo 14. Aqui, no meio da oração, eles não estavam com o Senhor Jesus, mas depois nós vamos ver que a vida deles era cheia de oração, cheia de busca do Senhor, cheia de jejuns, queridos irmãos, cheio de uma vida espiritual, porque é isso que o Senhor nos manda, é isso que o Senhor nos ordena. Atos 1,14 diz assim a palavra do Senhor: todos estes perseveravam unânimes em oração. Vamos repetir? Todos estes perseveravam unânimes em oração. Depois, para tomarem uma decisão, capítulo 1, versículo 24, e orando, disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido. Ou seja, a igreja entende que não existe vida espiritual sem uma vida de oração. A igreja entende que não existe uma vida com Deus sem uma vida de busca, sem uma vida de oração, sem uma vida de leitura da palavra. E aí, queridos irmãos, Atos capítulo 6, versículo 4, vamos abrir, vamos ver todas essas passagens. E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Os apóstolos, entendendo que eles não podiam perder a sua vida com as coisas banais deste mundo, com as coisas menores do ministério, que eles precisavam se dedicar à leitura da palavra e à oração. Vamos ver também, queridos irmãos, Atos capítulo 12, versículo 5, acompanhem comigo. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Depois, Atos 13, versículos 2 e 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Jejum e oração. Atos capítulo 14, versículo 23. Da descendência deste, eu estava lendo 13, 23. Atos 14, 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com Jesus, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Os irmãos conseguem perceber a diferença do antes e do depois? Antes a gente vê discípulos fracos, discípulos desmotivados, discípulos motivados apenas pelas coisas que eram exteriores. E depois nós vemos uma igreja forte, uma igreja operante, uma igreja que não estava mais motivada pelas situações exteriores, mas pela vida que eles tinham com o Espírito Santo de Deus. E aqui, queridos irmãos, ouçam algo que eu desejo trazer de ensinamento para a igreja. A nossa vida espiritual não depende das nossas circunstâncias. Você pode estar pensando: a minha vida está muito difícil, por isso que eu não estou tendo uma vida muito boa espiritualmente. A minha vida está muito difícil, por isso que eu não tenho orado muito. A minha vida está muito difícil, por isso que eu não tenho lido muita palavra. A minha vida está muito difícil, por isso que eu não tenho orado muito. E aí o que acontece? Eu não tenho jejuado muito. E aí o que acontece, queridos irmãos? Muitas vezes a igreja do Senhor, no lugar onde nós estamos inseridos, que é no Brasil, está enfraquecida. E por que nós estamos enfraquecidos? Porque a nossa motivação é sempre exterior. Se eu tivesse isso, eu faria mais para Deus. Se eu recebesse tal coisa, eu faria mais para o Senhor. Mas, queridos irmãos, se a nossa motivação for exterior, nós sempre teremos fraqueza espiritual. Os discípulos estavam vivendo as bênçãos de Deus anteriormente à crucificação de Jesus.
Ou seja, a circunstância deles antes de Jesus ser crucificado era muito melhor, mas depois eles sofriam perseguições, eles apanhavam por falar de Jesus, eles sofriam por causa de Jesus, mas eles permaneciam inabaláveis em sua fé. É até um jargão evangélico, mas é uma verdade. Davi adorava a Deus em meio às ovelhas, e o mesmo Davi pecou no palácio sendo rei. E o porquê que isso aconteceu, queridos irmãos? Porque muitas vezes Davi estava somente olhando as circunstâncias exteriores e se esqueceu que mesmo no palácio ele precisava ter uma vida espiritual com o Senhor intacta, queridos irmãos. Muitos lugares do mundo estão sofrendo perseguição, estão sofrendo coisas nas suas vidas, mas eles permanecem firmes e fortes na sua fé, queridos irmãos, porque eles entendem que a verdadeira motivação deles não vem das coisas exteriores, mas vem de uma vida em busca do Senhor. Na Nigéria, eu vi um dia desses, eles adorando a Deus, sabe onde, queridos irmãos? Na montanha, no monte. Ah, por quê, pastor? Porque reuniu um grupo para ir orar no monte? Não, porque lá embaixo, no vale, as pessoas estavam caçando eles. Estavam querendo matar esses irmãos, estavam querendo destruir eles, então eles tiveram que subir para as montanhas, para fugir dos seus perseguidores, e lá eles estavam adorando ao Senhor de todo o coração, queridos irmãos. Ou seja, não é as coisas carnais que nos vão trazer a verdadeira motivação, mas é uma vida em busca de enchermos-nos do Espírito Santo de Deus, queridos. Porque é exatamente isso que a palavra nos traz, é exatamente isso que a palavra nos ensina. Efésios, capítulo 5, versículo 18, queridos irmãos, para já concluirmos. Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Porque é assim, queridos irmãos, nós teremos uma vida espiritual. Nós precisamos buscar o enchimento do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Porque se nós não nos enchermos do Espírito, a nossa vida ficará fraca espiritualmente. Se nós não nos enchermos do Espírito, nós vamos ficar desnutridos espiritualmente. Quantos aqui tomaram café da manhã hoje? Pode levantar a mão, irmão. Quantos aqui almoçaram hoje? Quantos aqui fizeram um lanche da tarde hoje antes de vir para a igreja? Quantos aqui jantaram hoje? Quantos aqui estão se alimentando diariamente? O que acontece? Nós estamos com força para andarmos, força para corrermos, força para todas as coisas. Mas, queridos irmãos, não precisa levantar a mão, eu só quero que você pense no seu coração e reflita. Não precisa levantar a mão, não precisa dizer, não precisa falar nada. Quantos aqui oraram hoje? Quantos aqui oraram ontem? Quantos aqui oraram na sexta-feira? Quantos aqui oraram na quinta-feira, na quarta-feira, na terça-feira passada, na segunda-feira passada? Você abriu a sua Bíblia essa semana? Você leu a sua Bíblia essa semana? Há quanto tempo você não jejua? Você tem jejuado? Você tem uma vida de jejum? Por um propósito espiritual? Porque muitas vezes, queridos irmãos, nós vemos por aí também sendo muito divulgado o jejum apenas para receber bênçãos. Então, para receber algo, eu jejuo o quanto for necessário. Mas para ter uma vida mais íntima com Deus, será que nós temos orado da mesma maneira? Jejuado da mesma maneira?
Então, queridos irmãos, da mesma forma que você não pode ficar muito tempo sem se alimentar, você também não pode ficar muito tempo sem orar, sem ler a Bíblia, sem jejuar, sem louvar, sem buscar a Deus. Porque senão, o que vai acontecer? O seu espírito vai enfraquecendo. O seu espírito vai se tornando desnutrido. E aquela motivação que você recebe diariamente, ou que você recebe de domingo, ou que você recebe de uma pregação, que você recebe de um culto, ela vai se esvaindo, ela vai se acabando dia após dia. Por isso, queridos irmãos, para concluirmos, nós precisamos entender que a nossa vida, ela é feita de escolhas. Para vencermos o nosso desânimo espiritual, precisamos colocar em prática o enchermos-nos do Espírito Santo todos os dias. Nós precisamos, queridos irmãos, deixar de ser o crente 6 horas. Você sabe o que é o crente 6 horas? 6 horas por mim. 6 horas por mim que eu estou doente. 6 horas por mim que eu estou não sei o quê. Vai lá na igreja que eu não vou. Vai lá na igreja, ora por mim lá que eu não vou. A salvação é individual. Vocês acham legal eu virar para o irmão do lado e falar salvação individual, ou você acha que é meio pesado? Vira para o irmão do seu lado, fala para ele, a salvação é individual. Mas, vejam, queridos irmãos, vejam, a busca por mais de Deus é conjunta. Então vira para o irmão do seu lado e fala para ele assim, ó, eu busco por você, você busca por mim. Vamos buscar juntos a Deus. Queridos irmãos, como igreja do Senhor, nós estamos exatamente aqui para isso. Porque Jesus estabeleceu a sua igreja para que ninguém ficasse sozinho. Para que juntos nós estivéssemos buscando mais de Deus, porque é normal nós nos enfraquecermos, é normal nós nos desmotivarmos, e por isso que nós precisamos estar aqui um do lado do outro, orando uns pelos outros, adorando a Deus uns com os outros. Nós precisamos fazer o nosso papel individual, sim, é uma verdade, queridos irmãos, mas nós também precisamos estar uns com os outros, motivando, estando na presença de Deus, buscando mais de Deus nas nossas vidas, adorando mais ao Senhor, queridos irmãos. E se eu ver que tem alguém falhando e se desmotivando espiritualmente aqui na igreja, eu vou ser o seu Rocky Balboa. Vamos treinar, vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos jejuar, vamos adorar o Senhor. Por quê, queridos irmãos? Muitas vezes a gente se desmotiva, mas a gente precisa de pessoas nos ajudando para estarmos mais firmes na fé. Amém? E, para isso, queridos irmãos, eu quero trazer algo, um desafio, para que os irmãos façam na semana de vocês. Para que os irmãos possam até adotar no mês de vocês. Ou para a vida de vocês, queridos irmãos. E que desafio é esse, pastor? O desafio de, nessa semana, nós ficarmos sem as nossas redes sociais. Instagram, TikTok, que mais que tem? Facebook, quem ainda tem Facebook? WhatsApp, não, WhatsApp é só para trabalho, queridos irmãos, que eu entendo que tem WhatsApp para trabalho. Não, mas calma lá. Se for para ficar naqueles grupos de bobeira lá, você tira esse grupo de bobeira, não vai ficar lá, né? Mas se for para trabalho, eu não vou fazer isso daqui, tá bom, queridos irmãos? Porque é importante, a gente sabe que é uma ferramenta de trabalho, ok? Mas você vai tirar o seu Orkut durante uma semana. O Orkut, pastor, pô? É só para brincadeira, irmão. O seu Instagram, o seu TikTok, o seu YouTube, MSN, todas essas coisas, Netflix, Fortnite, FIFA, Fortnite. Vamos fazer uma semana sem acompanhar a notícia do time de futebol, para que nós possamos ter mais tempo para Deus nas nossas vidas. Eu quero que
nesta semana, você veja, a partir de hoje ou a partir de amanhã, o quanto tempo você fica na sua rede social preferida ou o quanto tempo você fica diante da televisão. Porque às vezes as pessoas não têm o hábito de ter uma rede social, mas ficam na frente da televisão. E aí eu quero que você analise o quanto tempo você está gastando na frente da televisão, o quanto tempo você está gastando na sua rede social. E eu quero que você converta pelo menos uma parte disso em oração e leitura da palavra. Quando você entrar no Instagram, em qualquer rede social, você vai entrar lá nas configurações gerenciamento do tempo. Aí ele vai te mostrar a sua média diária. Você vai analisar e vai ver essa média diária, você convertendo isso em oração. Nessa semana. E lá no final da semana, queridos irmãos, eu quero que você venha até mim e fale, pastor, você estava certo. Eu estou com uma vida espiritual melhor do que quando eu entrei a semana, porque eu fiz essa troca, eu fiz essa substituição. Sabe por quê, queridos irmãos? O principal inimigo da igreja nos dias atuais tem sido o entretenimento. Nós somos uma igreja que está fracassando porque nós estamos vivendo sempre em busca do entretenimento para as nossas vidas. Sempre, 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 sempre. Por isso que os shorts dão tanta visualização, por isso que o TikTok dá tanta visualização, porque são coisas rápidas que geram dopamina e sensação de prazer rápida nas nossas vidas. Mas que nós possamos substituir essas coisas carnais e essas motivações carnais por uma vida verdadeiramente espiritual com o Senhor. Desafio aceito, igreja? Ah, não. Pastor Hilton, vem cá para frente, por favor. Chama a igreja. Desafio aceito, igreja? O pessoal ainda está se convencendo. Amém, queridos irmãos? Sem problemas. Se Deus tocou no seu coração, faz isso. Mas, eu duvido que você não vai chegar no final desse desafio mais forte espiritualmente do que quando você iniciou ele. Se isso não acontecer, eu deixo a minha vida pastoral. Sabe por quê? Porque não sou eu que estou propondo esse desafio, é a própria palavra. A palavra nos diz, enchei-vos do Espírito. E encher do Espírito, queridos irmãos, é exatamente isso. Por isso que quando eu falei a respeito do louvor aqui hoje, que nós precisamos refletir, o que ele fala? Estou gastando a minha vida em busca, ou para que ele cresça, em busca de Jesus. E quando nós cantamos isso, será que é verdade? Nós realmente estamos gastando as horas do nosso dia em busca de Deus. Nós estamos gastando o tempo das nossas vidas no Senhor. Por isso, queridos irmãos, que nós precisamos buscar mais de Deus. Porque a verdadeira motivação não está no exterior, mas em uma vida constante de oração, de leitura da palavra e de jejum. Porque quando vierem as tempestades, os nossos pés estarão firmados na rocha, que é Jesus Cristo. Amém, queridos irmãos?